Beleza, pessoal. Vamos lá, né, para o nosso conteúdo de hoje. Minha gente, hoje, né, dia 26 de outubro, a gente vai seguir na parte de gramática. A gente hoje vai estar falando sobre numeral, ok? Numeral. Que lá no livro didático de vocês, deixa eu só pegar ele aqui, ele estava junto na mesma parte onde estava falando de artigo. Só que para não misturar a cabecinha de vocês, aí eu decidi dividir em dois momentos. Então a gente já viu o primeiro momento, a gente viu sobre artigo e hoje a gente vai estar vendo sobre numeral, certo? Só um minutinho aqui para me encontrar a página. Pronto, na página 77. Página 77, aliás, perdão. Página 77 fala só de artigo. Na página 78, ok? Página 78. Pois bem, pessoal, como eu falei, para não confundir vocês, eu acabei dividindo em dois momentos. Então, a gente já viu o artigo e agora a gente vai ver numeral. Beleza? Pessoal, o que é um numeral? Numeral é uma classe gramatical ou classe de palavras, né? Assim como os artigos também são classes de palavras ou classes gramaticais, como queiram falar. É a classe de palavras também chamada de classe gramatical, que indica a ideia numérica dos seres, ou seja, dos substantivos. Beleza? Então, o numeral vai estar se referindo justamente à questão de ordem. Ordem o quê? Ordem numérica. Fran, essa aula de português ou é de matemática que está falando de números? Mas assim, essa questão de ordem é uma classe gramatical e, portanto, pertence à área de língua portuguesa. Beleza? Essa ideia pode ser representada pelas ideias de quantidade, ordem, multiplicação ou fração. Certo? A gente vai ver cada uma dessas de maneira individual. Eles são palavras variáveis, portanto, flexionam-se em gênero. Quando a gente fala flexionar em gênero, a gente está falando de masculino e feminino. Pode aparecer dessas duas maneiras. E em número, quando a gente fala flexão em número, ou vai ser no singular, quando é sozinho, ou vai ser no plural, quando é mais de um, ou seja, dois ou mais. E aí a gente tem algumas classificações com relação aos numerais. A gente tem essas classificações divididas em cardinal, ordinal, multiplicativo, fracionário e coletivos. A gente tem essas cinco classificações aí que a gente vai ver de uma por uma a partir de agora. Pessoal, o que são os números cardinais? Os números cardinais são aqueles que a gente utiliza no nosso dia a dia, né? Como, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5 e por aí vai-se embora, certo? Esses são os números cardinais. Eles expressam quantidades exatas dos seres através de palavras. Então, percebam que aqui não está aparecendo o número, não. Está aparecendo a forma como a gente escreve esse número, como se fosse por extenso. Eu acho que vocês lembram como é que escreve números por extenso, né? E nesse caso aqui, a gente tem as quantidades, né, escritas, porém não é o símbolo, e sim a escritura, né, de maneira por extenso. Exemplo, comprei 5 caixas de chocolate. Está aqui um exemplo que utiliza os números cardinais. Comprei 5, né, a palavra, não o número, caixas de chocolate. No exemplo acima, pode-se identificar que a palavra 5 determina a quantidade de caixas que foram compradas. Ok? O que mais? A gente tem também os números ordinais. O que são os números ordinais? São os números que indicam ordem. Como o próprio nome já sinaliza, indicam ordem ou posição em uma sequência através, por exemplo,
dos seguintes termos: primeiro, segundo, terceiro, quarto, etc. Então, são os números que indicam ordem. Aquilo que vem primeiro, aquilo que vem segundo, terceiro, quarto e por aí vai. Ok? Então, os números ordinais, eles indicam ordem. Exemplo: Mariana está sentada na quarta carteira da fila. Nesse caso, a palavra quarta, ela está identificando o quê? A posição onde Mariana está sentada, dentro da sala de aula. Esses são os números ordinais. Nós temos os multiplicativos, que também é um tipo de numeral. Os numerais multiplicativos, eles indicam o número de vezes pelo qual uma quantidade é multiplicada. Essa indicação pode ser feita através das palavras dobro, triplo, quádruplo, entre outras, certo? E aqui a gente tem um exemplozinho para ilustrar. A piscina nova é o dobro da outra. Ou seja, está indicando que a piscina nova, ela tem o dobro do tamanho, ou seja, ela é 2 vezes maior do que a piscina que tinha antes. Ok? Então, esse é o tipo de numeral que a gente chama de multiplicativo. Nós temos também os números fracionários, que assim como na matemática, né? Só que lá na matemática a gente vê ele no formato de números, né? Aqui a gente está vendo, repito, como é que a gente escreve isso, né, na língua portuguesa. Que os números fracionários, eles expressam diminuições proporcionais de quantidades, divisões ou frações, utilizando as palavras meio, terço, quarto, quinto, entre outras. Exemplo: gastei em vestuário 1/5 do que gostaria de gastar. Então, digamos assim, se ela tinha 5 partes, se ela reservou 5 partes para gastar com vestuário, ou seja, com roupa, ela só gastou uma parte, certo? Das 5, ela só gastou, ó, uma parte, ok? Seguindo, nós temos os coletivos, certo? Os numerais coletivos, que além dos citados acima, há também numerais que designam um conjunto, mas referem-se a um número exato de coisas. Alguns gramáticos classificam essas palavras como números coletivos. Exemplo: bimestre, período de 2 meses. Novena, período de 9 dias. Dúzia, conjunto de 12 coisas. Milênio, período de 1000 anos. Década, período de 10 anos. Esses aqui são apenas alguns exemplos dos numerais coletivos, certo? Eles indicam, digamos, uma junção de coisas que são semelhantes. Aí aqui, pessoal, a gente tem falar um pouquinho para vocês sobre a ligação do numeral. O numeral, ele se liga ao substantivo de duas maneiras. Ou ele acompanha o substantivo, ou ele substitui o substantivo. O que é substantivo? Tudo aquilo que dá nome, que nomeia os seres. Ok? Então, quando ele acompanha o substantivo, ele é definido como numeral adjetivo. Nesse caso, o numeral aqui, ele passa a desempenhar o papel de adjetivo, certo? Ou seja, está dando uma qualidade ou uma característica ao substantivo. Exemplo: as crianças comeram 10 mangas. Então, está aqui, ó. As crianças, né, o sujeito, comeram o verbo, e aqui a gente tem o numeral, comeram 10 mangas. Nesse caso aqui, ele está tendo uma função de adjetivo. E quando ele substitui o substantivo? Um exemplo: as crianças comeram 10 mangas e eu comi 2. Certo? Então, aqui a palavra, nesse caso aqui, o final dessa oração,
Quando ele diz eu comi 2, então ele está fazendo o papel, o numeral está desempenhando o papel de substantivo. Por quê? Porque ele está no lugar de uma pessoa, de um ser. Beleza? E é importante uma coisa. Por isso que eu deixei para ensinar vocês numeral e artigo de maneira separada. Por quê? Não confunda os numerais um e uma com um e uma artigo indefinido, certo? Os numerais um e uma, eles indicam quantidade. Quantidade. Os artigos um e uma, eles são artigos indefinidos e eles não expressam quantidade. Ok? Essa é a diferença. E a gente tem as flexões dos numerais. Eles flexionam em gênero, ou seja, masculino ou feminino. Então, eu tenho, por exemplo, um, uma, dois, duas, ambos, ambas. Aí nós temos 200, 200, 300, 300. Então, eles podem também estar flexionando em gênero, ou seja, masculino ou feminino. Os multiplicativos somente quando empregados com valores de adjetivos, certo? Isso aqui a gente não vai se atentar a isso aqui agora não. Eles flexionam também ao número, certo? Por exemplo, apenas os cardinais terminados em ão, como por exemplo 1.000.000, eles vão flexionar também de acordo com o número, né? Se for 1.000.000, é singular. Se for milhões, é plural. Então, eles também flexionam nessa questão do número, se é apenas um ou se é dois ou mais. Seguindo. Pronto, finalizamos. Finalizamos, era só isso. Essa parte aqui é do 8º ano, já passei para eles. Pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta? Eu não. Tranquilo, né, Júlia? E você, Kainan? Não. Pronto, de boa. É amanhã de Vai. manhã, amanhã de Caraca. manhã, ou hoje ainda, eu vou estar disponibilizando a gravação do vídeo lá no grupo de vocês. E qualquer coisa vocês assistem o vídeo novamente, né? Para de repente sanar alguma dúvida que vocês tenham ficado aí. Beleza? Pessoal, atividade. Abram o livro aí na página 78, Eu vou pegar ali o livro. É de português, né? português. Vou pegar ali, viu? Uhum. Você vai corrigir na videoaula? Kainan, não sei dizer. Porque semana que vem, segunda e terça, vocês não vão ter aula. Certo? Aí, se vocês não vão ter aula segunda e terça, vocês não só terão aula de língua portuguesa na quinta-feira da próxima semana. Quinta-feira agora tem aula de português, só que não vai ser videoconferência. Vai ser só atividade igual foi na semana passada, certo? Então, assim, na semana que vem, na quinta-feira, é que eu vou ver se eu vou corrigir na videoaula ou se a gente vai fazer algum outro tipo de correção. Sim, Júlia, pode falar. É pra abrir o livro em qual página? Página 78. Na página 78, pode falar, Kainan, ou foi só para testar? Testando. Certo. Na página 78 e 79, vocês vão fazer a questão 1, questão 2. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Não, só essas duas. Lembrando que a questão 2, pessoal, ela passa para a página 80, viu? Ela vai até a letra H. Então, são duas questões, mas essa questão 2, ela é muito extensa. Lembra vocês que copiem apenas os enunciados. Esse quadro, tem um quadrinho aí na questão 1, vocês não precisam copiar. Tem um quadro também lá na letra F da segunda questão. Também não precisa copiar. Ok? Anotaram aí? Marcaram?
Peraí que eu não entendi. Questão 1. Minha memória é de jirico. Faça um risquinho de lápis aí nas questões do livro. Viu? Pode fazer. De lápis pode, só não pode de caneta. Pode citar? Questão 1, na página 78. Questão 2, na página 79. E essa questão 2, ela vai até a letra H, lá na página 80. Beleza? Anotou agora? Agora sim. Ok. Pois, minha gente, era isso por hoje. Deixo meu abraço virtual para vocês. Estou encerrando aqui a nossa gravação. Qualquer dúvida, me procurem lá no WhatsApp. Boa tarde para vocês.